Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez. Vamos continuar a nossa análise na Epístola do Apóstolo Pedro. E hoje já estamos no capítulo 2, versículos de 1 a 10, que é o texto base nosso hoje para nosso estudo. E o subtópico de hoje é o subtópico C, um povo de Deus. Então vamos falar a respeito do povo de Deus, baseado aqui nesses versículos. Quero iniciar aqui com vocês nesse versículo 1, lembrando a vocês o tópico que estamos em estudo, a identidade do povo de Deus. Então vamos lá, leia o versículo 1. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. Bom, começando aqui pela palavrinha despojando, que traz a ideia de deixar de lado, de tirar de si. Pedro está passando alguns conselhos de algumas coisas que o crente, o regenerado, deve deixar fora de sua vida. Por que eu falo isso? Porque essa palavrinha, portanto, está ligando ao contexto, onde ele abordou a respeito da regeneração causada pela palavra, a semente incorruptível. E quem é regenerado, tira fora, deita fora da sua vida estes 5 pecados que estão registrados aqui no versículo 1. Quais pecados? Maldade, dolo, hipocrisia, inveja, maledicência. Quem é regenerado não tem maldade, que é o desejo de causar mal ao outro. Quem é regenerado não comete dolo, que é a desonestidade. É a pessoa fingir ser com palavras, enquanto que no interior dela deseja fazer outras coisas contra o seu próximo. Hipocrisia é a pessoa que é fingida, que vive um teatro na sua vida e não vive a sua própria vida. E o invejoso é aquele que não se contenta com aquilo que tem, não vive aquilo que tem, anseia aquilo que é dos outros e acaba que não tendo nada. E também a maledicência, que é a arte da fofoca, né? Desculpa eu falar arte, mas observem aqui comigo, é o fofoqueiro, é o crítico. Não o crítico no sentido bom, que existe isso, né? A crítica no sentido bom. Mas eu falo crítico, que é aquele que critica tudo, sendo bom ou sendo ruim, ele critica, ele fala mal, e isso não é uma certa posição de um cristão regenerado, certo? Essa é a maledicência, tendo aí dentro dela a fofoca e as críticas pejorativas contra a vida de alguém. Então, todo cristão regenerado deve se despojar dessas coisas. Este é o primeiro passo. Qual é o segundo passo? Para se realizar o segundo passo, o primeiro passo é crucial. Tem que deixar para desejar, certo? Então, é essa a ideia do versículo 1. Deixe, e o versículo 2, deseje. Então, se concluir o primeiro passo, que é deixar ou despojar, então vamos para o segundo passo, que é desejar. E é desejar de toda a tua alma, de todo o teu coração, desejo ardente pela palavra de Deus. Como devemos desejar? Pedro apresenta um exemplo. Devemos desejar como uma criança recém-nascida. Qual é a ideia que ele está passando? Ele está usando uma metáfora aqui, né? Ele passa o exemplo de uma criança recém-nascida que anseia pelo leite materno. E todos sabem que o leite materno contém nutrientes e proteínas que vai auxiliar no desenvolvimento e crescimento do bebê. E toda criança recém-nascida, ela almeja o leite da mãe, ela deseja o leite da mãe. E a criança muitas vezes nota a diferença no leite. Depois de já ter provado o leite da mãe, é muito difícil conseguir trocar o leite da criança, porque ela conhece o leite que ela está tomando. Então nós devemos desejar o genuíno leite espiritual como uma criança recém-nascida. E é claro aqui que ele está falando com crentes, com novos convertidos também, que devem, de forma crucial, buscar a palavra de Deus, que é essencial para o crescimento espiritual.
Então é por isso a comparação com o leite, tá? Como se nós fôssemos crianças na fé, bebês recém-nascidos. Por isso é importante para nós o conhecimento bíblico, a leitura da palavra e o desenvolver-se também no conhecimento da palavra do Senhor para o nosso crescimento espiritual e pessoal, tá bom? E observe aqui que nós devemos desejar esse leite com o propósito de para que vos seja dado crescimento para a salvação, tá bem aqui. Então, devemos desejar o leite espiritual genuíno, tá? Verdadeiro, porque tem leite falso por aí. Então tem que ser o leite verdadeiro. O leite verdadeiro dá crescimento. O leite adulterado não dá. E leite aqui é no sentido de palavra, tá? Palavra de Deus. Então, palavra distorcida, deturpada e herégica não tem nada de proteína para crescimento e desenvolvimento. Mas a verdadeira palavra, a palavra de Deus pura e genuína, esta dá crescimento e desenvolvimento para o cristão. No versículo 3, vocês observem aqui que ele está em negrito, ressaltado aqui para nós, com uma marcação, para salientar uma coisa aqui para vocês. O versículo 3 ele é uma citação de Salmo 34:8. E vocês vão ver várias citações aqui de outros versículos, que depois eu vou explicar o porquê. Mas quando Pedro diz aqui, se é que já tem desprovado a experiência de que o Senhor é bondoso, ele não está colocando em xeque a fé desses cristãos, certo? Observe aqui que essa palavrinha, se é que, ela seria melhor entendida por já que tendes a experiência. Pedro aqui, ele está fazendo uma constatação de que esses crentes já provaram da bondade de Deus, já tiveram a experiência de provar a bondade de Deus. E todo aquele que prova a bondade de Deus, igual uma criança que prova o leite da mãe, ela vai desejar cada vez mais aquilo que ela provou, que é o leite puro. A criança vai desejar o leite puro da mãe. E o crente que provou a bondade de Deus vai desejar o leite espiritual puro também. E essa é a ideia do versículo 3, que é uma citação do Salmo, tá? No versículo 4, Pedro continua as suas ideias, mas ele vai mudar de metáfora. Ele vai mudar a metáfora do leite para a metáfora da pedra. Então ele vai falar, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Essa palavrinha, chegar, tem o significado de chegar cotidianamente, ou seja, não só apenas uma vez, mas está sempre se aproximando. Mas está sempre se aproximando de quem? Para ele, a pedra que vive. E quando ele fala a pedra que vive, ele está se referindo a Cristo. E essa palavrinha, pedra que vive, tem a ideia de pedra que dá vida. Então, Pedro diz, se aproximem-se cada vez mais de Cristo, aquele que dá vida. E Cristo, ele foi rejeitado pelos homens, mas foi escolhido por Deus. Lembra lá do versículo 20 do capítulo 1, onde fala que Cristo foi conhecido? E eu falei para vocês que a palavrinha também pode ser mudada para escolhido, para escolhido. Cristo foi escolhido antes da fundação do mundo. Então, os homens o rejeitaram, mas Deus o escolheu para morrer em nosso lugar. E devemos nos achegar a Ele para ter vida. No versículo 5, ele continua a ideia que diz que aquele que se aproxima de Cristo também se torna a pedra que vive. Ou seja, todo aquele que de forma contínua vai se aproximando de Cristo se torna pedra viva, como Cristo é pedra viva. E observe que, sendo cada um de nós pedras vivas em particular, com a nossa união de um com o outro, somos então edificados casa espiritual. A minha união com você, a sua união com a igreja com a nossa união, ela se forma uma casa espiritual. E quando falo igreja, não falo pedras e nem denominações, me refiro a você que me ouve. Nós somos a igreja e com a nossa união formamos então uma casa espiritual. Somos o corpo, somos a igreja, aonde Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo habita. E tem mais um propósito nisso. Propósito? Qual propósito? O propósito de ser também sacerdócio santo. Nós nos aproximamos da pedra para ter vida.
quando nos aproximamos, nos tornamos pedras vivas. Na nossa união somos formados uma casa espiritual e também somos sacerdócio santo. E o sacerdote, ele intercede e oferece sacrifício. Nossa intercessão é pela nação, é pelo povo, é um pelo outro. Como os conselhos de Paulo que diz, orai sem cessar. E os nossos sacrifícios espirituais são o que diz em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Nosso sacrifício espiritual é o nosso corpo e só é agradável se for por intermédio de Jesus Cristo. Então, só por meio de Cristo podemos oferecer sacrifícios espirituais agradáveis. Vamos então para o versículo 6. Bom, agora eu vou explicar para vocês aqui o porquê das citações de Pedro. Pedro faz citações de referências de outros livros no versículo 6, no versículo 7, 8, 9 e 10. Todos esses versículos aqui marcados são frases de outros livros que Pedro citou. Como, por exemplo, o versículo 6. Ele falou aqui no contexto que Cristo é a pedra. E ele diz que isto está na Escritura. Que Cristo é a pedra, isso está na Escritura. Então ele cita a Escritura. Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Quem nela crê não será de modo algum envergonhado. E isso está escrito em Isaías 28:16. Pedro está usando referências para confirmar os seus argumentos. No versículo 7, ele diz: para vós outros, portanto, os que credes, os crentes, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, para aqueles que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E esta frase é uma citação de Salmo 118, verso 22. E eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês. Pedro diz que para os crentes a pedra é preciosa, mas para os descrentes a pedra se torna logo um tropeço, para aqueles que rejeitaram. E esses descrentes referente à nação judaica, ou todo aquele que estava rejeitando a Cristo no momento em que Pedro e os apóstolos estavam propagando o evangelho. Bom, quando chega aqui nessa parte, que é a parte mais importante que eu quero destacar, a pedra que os construtores rejeitaram, é interessante que naquela época, quando se iria construir algum edifício, alguma coisa, o construtor escolhia a pedra principal. Então ele analisava, fazia uma análise dessa pedra, se ela era propícia para a realização como pedra angular. E o que Pedro está comparando aqui é que estes construtores, e quando ele fala construtores, ele está se referindo aos judeus. Cristo também faz menção aos judeus como construtores no Evangelho. E ele diz que os judeus rejeitaram a pedra principal. É como se os judeus analisassem Cristo e o rejeitassem, assim como o construtor analisa a pedra antes de fazer o fundamento. E pedra angular é quase que o mesmo que o nosso alicerce hoje para a construção de uma casa. Sem o alicerce, a casa logo desaba. Então é necessário o alicerce, é crucial o alicerce. E o que Pedro está dizendo é que os judeus rejeitaram o alicerce. Eles rejeitaram Cristo, a base de tudo. Então, cometeram um grande erro, tá? Mas vamos com calma, vamos entender um pouco mais aqui no versículo 8, que também é uma citação bíblica. Ele diz que a pedra, ela se tornou pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Quem são estes? Os judeus, aqueles que rejeitaram a Cristo. A rocha se tornou para eles pedra de tropeço e rocha de ofensa, o escândalo para eles. Para os desobedientes, que tropeçam na palavra. E observe que a rejeição dos judeus a respeito de Cristo não foi algo decidido por parte deles. Deus determinou isso, para o que também foram postos. Isso aconteceu por determinação de Deus. Mas eu quero que você observe uma coisa: Deus não rejeitou o seu povo. Futuramente, Deus irá se voltar ao seu povo, ao povo de Israel. Mas isso é conteúdo para outra aula, que não é o nosso momento aqui agora. Mas vamos lá. Continuando aqui, observe que esta
palavra no versículo 8, ele faz uma citação de Isaías capítulo 8, versículo 14 e 15. Tá? Então observe, são todas citações. Versículo 6, como eu já mostrei para vocês, bem aqui, Isaías 28, 16. Versículo 7, como também mostrei, Salmos 118, verso 22. E versículo 8 também, como acabei de mostrar, Isaías 8, 14 e 15. Agora o versículo 9. No versículo 9 ele se volta aos crentes, quando ele diz que vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então observe que aqui também temos citação, e a citação aqui é de Êxodo 19, 5 e 6, onde ele fala que o povo crente é raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, ou povo adquirido, como diz a versão RC. E eu quero que você observe que essa propriedade, ela custou um preço. É um povo que foi adquirido. E lembramos que Pedro já falou que preço foi esse. Não foi prata ou ouro que vos comprou, que vos livrou da vã maneira de viver que outrora eles tinham, mas foi o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado. Então observe aqui que o preço pago foi o sangue de Cristo Jesus, coisa que nós já abordamos em outra aula anterior. Mas Pedro está salientando aqui: sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, propriedade exclusiva de Deus. Mas tudo isso tem um propósito. Com qual propósito Deus nos comprou? Com qual propósito Deus nos tornou o sacerdócio real, a nação santa? Com o propósito de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua luz. Observe: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então é este o propósito, de nós sermos sacerdócio real, nação santa, povo e propriedade exclusiva de Deus. Então nós somos tudo isso com um propósito. Você tem um propósito, eu tenho um propósito, e devemos cumprir esse propósito de Deus. No versículo 10 ele continua. Aqui no versículo 9, como eu já mostrei aqui para vocês, foi citação de Êxodo. E aqui no versículo 10 ele vai fazer citação de outro livro, Oséias, capítulo 2, versículo 23. Quando ele diz: vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. E não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. E quando nós lemos o livro de Oséias, nós vemos Deus causando ciúme à nação de Israel, chamando para si o outro povo, a nação gentia. Então Pedro está fazendo toda essa referência para comprovar as suas ideias aqui apresentadas no versículo 1 e 2, no versículo 4 e 5. Quem é regenerado, logo despoja-se do que não presta, deseja aquilo que é bom e provou da bondade de Deus. Todo aquele que provou da bondade de Deus, logo almeja cada vez mais de Deus. Todo aquele que provou da bondade de Deus, logo se aproxima cada vez mais de Deus e ganha vida. E todo aquele que ganha vida se torna também pedras vivas. E com a nossa união formamos um templo para sermos um sacerdócio santo, com o objetivo de oferecer sacrifícios que são o nosso corpo e de interceder um pelos outros. Toda essa questão está aqui ligada nesses versículos. Depois Pedro vem com uma sequência de referências mostrando as suas ideias baseadas nas Escrituras. Ok? Então esta foi a nossa aula e conclusão do capítulo 1. E partindo já para o capítulo 2, estamos concluindo aqui o nosso tópico Identidade do Povo de Deus. Na próxima aula já começaremos outro tópico envolvendo outros assuntos e a continuação do capítulo 2. Deus te abençoe, curta, compartilha, não se esquece de se inscrever se você não é inscrito e ative o sininho. Toda terça e toda sexta eu vou estar postando vídeo novo e a continuação deste estudo aqui. Deus abençoe, forte abraço do irmão Samuel Moreira para você e toda a sua casa. Paz do Senhor Jesus e tchau, tchau.